Senhor nosso Deus, nós suplicamos nesta hora para que Tu mesmo possa estar completando no que faltar daquilo que vamos tratar agora para atingir corações. Esclarecer, Senhor, acerca deste assunto tão importante que é na vida espiritual de alguém que almeja verdadeiramente a servir a Deus e para um benefício eterno que é a salvação. Nós assim te suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvar o Senhor com um louvor para iniciarmos este assunto tão importante que Jesus veio trazer para toda a humanidade que aceitar o projeto de vida eterna. O Filho de Deus desceu da sua glória, derramou sangue puro lá na cruz no Calvário para nos dar vitória. O sacrifício perfeito e não tem outro jeito onde o homem possa alcançar salvação da sua alma. Não adianta se no Cordeiro não acreditar. O Filho de Deus virá nos buscar, descendo nas nuvens com seus olhos benditos, ele vai enxergar se seus pecados o sangue conseguiu apagar. Então tu vais estar perdoado e com os anjos você vai cantar o hino da vitória lá na glória onde o Senhor está. O hino da vitória lá na glória onde o Senhor está. O Filho de Deus virá nos buscar, descendo nas nuvens com seus olhos benditos, ele vai enxergar se seus pecados o sangue conseguiu apagar. Então tu está perdoado e com os anjos você vai cantar o hino da vitória lá na glória onde o Senhor está. O hino da vitória lá na glória onde o Senhor está. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vamos tratar deste assunto. Acredito eu que é o principal objetivo de Jesus quando veio aqui neste mundo, foi para realizar esta obra redentora para com o ser humano, para com a minha vida, para com a vida de todos aqueles que acreditaram que assim apanhou como uma herança esta salvação que Jesus veio trazer lá das mansões celestiais para nossas vidas. Como o ser humano entende a salvação? Ou compreende? Como ele compreende isso? Como ele consegue entender? Como ele pode
alcançar este maior objetivo que Deus trouxe para as nossas vidas. Nós vamos discorrer alguns versículos da palavra de Deus e vamos entender, porque é um assunto bem amplo dentro das Escrituras, que não dá para falar tudo em uma só vez, porque se nós for falar de texto por texto que Jesus, onde está escrito este projeto de salvação pelos profetas, pelos os nossos irmãos lá do passado, nós vamos levar dias para poder tratar de todo o item que refere à salvação. Agora vamos entender o que é salvação. Nós sabemos que ela atinge alguns campos da vida do homem, do estar do homem, do andar do homem, em várias e várias situações. Nós temos, segundo Samuel, capítulo 23, versículo 5, que diz o seguinte: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Quem falou isto? Davi. O rei Davi, um homem que fez muitas coisas que agradou a Deus, também fez coisas que não agradou a Deus, e, portanto, ele sofreu algumas consequências na sua caminhada, no seu estar, naquilo que... E ele chega a um ponto que ele reconhece que a sua salvação e o seu prazer está nele. Em quem? No Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra. E apesar de que ainda não o faz brotar, porque ele ainda estava num processo de transição, num processo de alcançar a plenitude da salvação, e Davi, ele reconhece isto na sua própria vida. Em consequência de um dos pecados, ou de vários pecados que cometeu, ele sofreu afrontas de povos estranhos, da família e de tanta gente. Agora vamos para a 1 Crônica 16, 23, que diz assim: cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Então, com todo o defeito, com toda a consequência que ele estava passando, ele conseguiu, através do Espírito Santo, que apesar de ser lá no tempo da lei, mas o Espírito Santo já agia naquele tempo. E ele ali estava falando de algo que acerca do próprio Senhor Jesus, que toda a terra passaria a conhecer essa salvação pelos atos do Senhor Jesus, por tudo que ele fez. Agora, para entendermos um pouquinho mais, além da salvação, qual salvação que o homem alcança? E qual salvação que o homem deseja? A maior salvação que o homem pode alcançar é a salvação da sua alma.
Mas tem muitos que não buscam esta salvação. Tem muitos que eles querem apenas uma salvação momentânea. Está vivendo um período difícil na vida, ou abatido por uma enfermidade, ou abatido por um pique financeiro. Ele quer salvação daquele momento, daquela situação. O próprio Davi, que nós iniciamos falando, ele teve vários tipos de salvação, porque muitos intentavam tirar sua vida e sempre Deus dava uma saída e salvava daquela situação. E agora trazendo para os nossos dias, para o nosso viver, se nós começarmos a analisar quantas vezes nós fomos salvos de várias situações, nós não vamos conseguir enumerar quantas vezes o Senhor nos livrou da mão de malfeitores, ameaças de morte e tantas outras coisas, assim como Davi foi ameaçado por algumas vezes. E então nós também, na nossa vida, na nossa caminhada, durante o nosso estar nesse processo de redenção, nesse processo de aprendizado, nesta vivência que nós temos aqui no mundo por algum tempo, nós precisamos aproveitar este período de vida transitória para alcançar a única salvação que a nossa alma possa desejar, é a salvação para ingressarmos outra vez na vida eterna. Segunda Crônica 20, versículo 17, diz o seguinte: nesta batalha não terei de pelejar. Parai, e estai em pé, e vinde a salvação do Senhor. Para convosco, ó Judá, e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, Davi, quando todas as vezes que ia sair para uma batalha, ele chamava ali o profeta e perguntar qual seria a situação daquela batalha que ele iria travar. E o Senhor sempre respondia a pergunta daquele servo, daquele homem tão errado algumas vezes, mas de um coração voltado para a obra que Deus realizara. Então, é exatamente esta passagem que nós falamos a respeito no versículo anterior, que nós somos salvos de várias situações. E ali, não só com Davi, mas com vários outros servos, que o Senhor chama para batalhar contra uma nação que estava oprimindo o seu povo. E o Senhor, Gideão mesmo foi um, que convocou o povo de Israel, mas o povo de Israel naquele tempo estava vivendo uma covardia sem limite. E ele ali convocou uma certa quantidade, o Senhor chega para Gideão e fala: olha, né, tem muita gente, não precisa disso tudo. E mandou fazer um teste ali, descendo ao ribeiro, que bebesse água de uma maneira, seria separado de um lado e separado do outro. Aquele que lambesse a água seria separado, como o cachorro seria separado de um lado. Aquele que enfiasse a mão na água e levasse a boca era colocado de outro lado. E assim foi feito. E os escolhidos para esta batalha foi apenas 300 homens. E o exército adversário era numeroso, muito bem armado, uma população muito grande de guerreiros. E o Senhor
venceu aquela batalha para Gideão sem ser preciso dele batalhar, dele sair. Nessa mesma situação, fica em pé e observa o que Deus é capaz de fazer para os seus escolhidos. Agora vamos para Salmos 3, versículo 2, que diz assim: muitos dizem de minha alma, não há salvação para ele em Deus. Então, o que significa isto? É o homem que não aceita na sua vida e acha que o seu semelhante não merece que Deus socorra a sua vida. É aquele que deseja mal para a sua vida. Aquele ali já está condenado. Não sabe ele que a vida daquele pequenino, daquele humilde servo, está guardado pelo exército do nosso Deus, pelos anjos. Deus dá ordem aos seus anjos a respeito daquele servo que, ao ver do homem, é tão insignificante. Mas este versículo ele vem trazer à nossa mente este agir de Deus. Pode estar milhares contra nossas vidas, basta um estar a favor, que é o Deus Criador dos céus e da terra, que nós vamos ser salvos daquela situação, daquela afronta, daquela enfermidade, de tudo. Nós temos confiar em Deus e nos colocar nossa vida aos cuidados dele, porque ele cuida e sabe cuidar muito bem. Salmos 25, verso 5, diz assim: guia-me na tua vereda. O que é vereda? Vereda vem a ser o caminho. Vereda fala de caminho. Qual o caminho que nós estamos andando? Nós estamos escolhendo. É o caminho largo ou o caminho estreito? E a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela nos recomenda o caminho certo que nós devemos andar. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Então, sem ele, nós não vamos conseguir alcançar a principal salvação, que é a salvação da condenação eterna. E teve alguém que veio trazer essa salvação para nós sem nos cobrar nada. Foi o próprio Filho de Deus que desceu lá da sua glória, se fez carne, habitou entre nós, não pecou, nos dando testemunho que o homem tem capacidade sim de fugir do pecado, porque ele foi tentado várias vezes e não cedeu. E nós devemos copiar, ser imitador de Cristo, de Jesus, nesta curta caminhada que nós estamos aqui. Então, a salvação. Por ti eu estou esperando todo dia. Então, vamos até repetir. Guia-me na tua vereda, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti eu estou esperando todo dia. E a nossa posição que nós temos que ter é exatamente esta, é esperar a volta de Jesus, porque este mundo não está oferecendo nada que nos agrada. Pode até oferecer boas coisas para a carne, mas para o nosso espírito, para a nossa alma, depois que aceitamos andar no caminho estreito, não nos agrada mais. Nós não sentimos prazer nas ofertas que o mundo faz para nossas vidas. E nós só temos que confiar que Ele é o Deus da nossa salvação. É o principal alvo para nossas vidas, é voltar em direção a essa salvação.
Vamos para o Salmos 37, versículo 1. Vamos ainda voltar um pouquinho no versículo anterior. O que significa isto? Perseverança. Foi a perseverança de Davi e também deve ser copiado por nós. Nós devemos ser perseverantes. Mas está demorando tanto tempo que falam na volta de Jesus. Os meus avós já falavam, faleceu e até hoje não voltou. Isto é simplesmente pelo grande amor que Deus tem a nossas vidas, nossas almas, a vida daquele que Ele criou. Ele está esperando completar o número dos salvos para a volta de Jesus e sairmos desse sistema tão corrompido que estamos atravessando. Salmo 37, 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem invejas. Nós temos algumas situações, inclusive no Salmo 73. Quem faz esta recomendação foi Davi, não foi aquele que achou que os pés dele quase escorregaram do caminho da salvação. E ele deixa esse conselho: não te indignes por causa dos malfeitores. Que aquele servo lá do Salmo 73, ele diz que ele teve inveja dos malfeitores, por isso ele estava desviando do caminho. Mas quando ele chega no templo e ali encontra com uma palavra de alerta para a sua vida, o ímpio ele pode até prosperar neste mundo, mas não prospera mais quando sair daqui, quando chegar no plano eterno. Ele não vai viver em gozo eterno, ele vai viver eternamente atormentado. E aí Jéfter, ele cai em si e volta a se dobrar diante do Senhor, diante do Deus, Criador dos céus e da terra, do Senhor das nossas vidas, do Senhor das nossas almas. Isaías 12, versículo 2 diz assim: eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, é o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Então, o próprio Isaías, o profeta que falou para tanta gente, ele deixa esse aviso no capítulo 12, versículo 2, que eis que Deus é a minha salvação. Ele repete 2 vezes no mesmo versículo a palavra salvação. Eu confiarei. Então nós temos que, este confiar fala da fé, fala de acreditar que Ele também vai nos dar força para não temermos, porque o Senhor Jeová é a minha força. Ele está sempre nos fortalecendo. Ele teve o grande cuidado de enviar o Espírito Santo para estar nos assessorando, para estar nos alertando, abrindo nossos olhos, trazendo mensagem que possa estar plantada em nossos corações. E fala também que só Ele é o único digno de louvor, de cântico. O cântico aqui ele fala de louvor. É a alegria de estar servindo ao nosso Deus. E se tornou a minha salvação. Então, depois de tanto quebrar a cara, o homem quebra a cara de toda maneira que está tentando, mas ele chega a uma conclusão que a salvação só pode vir de Deus. Ainda vamos continuar Isaías 33, versículo 22, que diz assim: porque o Senhor
é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Então, Isaías, neste versículo, ele nos dá vários ensinamentos para executarmos nesta caminhada. Quando ele diz, porque o Senhor é o nosso juiz, ele vai julgar um dia todos os nossos atos. Naquele grande dia, ele vai ser o juiz. Ele ainda continua dizendo, é o nosso legislador. O que quer dizer isso? Ele governa. Nós temos que dar espaço para o governo de Deus nas nossas vidas. O Senhor é o nosso rei. Nós já temos que ter esta consciência. Ele é o único rei que nós vamos nos dobrar. Não é reinos corruptos, é reis interesseiros, reis que só quer apenas te escravizar. Ele nos salvará. Então ele já estava prevendo que ele iria enviar o único filho, seu filho amado, seu filho que viria executar o único sacrifício válido. Não era matança de carneiro, não era matança de bode, não era matança de touros, não era nada disso. Era o Senhor Jesus, porque para expiar o pecado do mundo, tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem mácula. É aquele que não tinha se entregue ao pecado. Então o sangue desse tinha muita valia para a expiação de pecado. Não era simplesmente o sangue de um bode ou de um cordeiro, animal. Aqueles animaizinhos que eram sacrificados, eles estavam apontando para o verdadeiro sacrifício. E Isaías 56, verso 1, diz assim, assim diz o Senhor, mantende o juízo e a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. E a minha justiça a manifestar-se. Então, ele estava falando exatamente que não demoraria mais tanto tempo para vir este socorro para nossas vidas, ver ali os nossos pecados ter condição de ser apagado das nossas vidas. E quando nós recebemos este perdão, tem que ser igualzinho o conselho que o próprio Jesus deu para aquela mulher, ali quando é entregue para ser apedrejada, para ser morta, e que Jesus ali foi o seu defensor, ele foi seu juiz, seu advogado. Ele falou para aquela multidão que queria apedrejar aquela mulher, que aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. E abaixaram a cabeça, foi saindo de um a um, e só ficou Jesus e aquela mulher. E quando ela vê que não tem nenhum acusador, Jesus fala assim, onde estão seus acusadores? Ele falou, não, foram embora. Aí Jesus, nem eu te acuso. Agora deixou o conselho que é o principal para nossas vidas. Vai e não peques mais. Nós sabemos que a nossa carne ela é tendenciosa a pecado, a prazeres do mundo. Mas com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos nos desviar desses pecados. Retirar das nossas mentes o desejo de pecar. E Lucas 1:69 diz assim, e nos levantou
uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Então, nós sabemos que Jesus, ele é carnalmente, ele é descendente de Davi. São, acho que 12 gerações após Davi. Ali, através de José e Maria, eles eram descendentes de Davi, nasce Jesus para se fazer como carne, com identidade humana. Mas nós sabemos também que ele é o Filho de Deus que tiraria o pecado do mundo. Quando ele chega perto de João Batista olha para ele e anuncia: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas é de todo mundo? Não, aquele que creu, aquele que aceitou o projeto, aquele que aceitou o sacrifício. E hoje nós alcançamos esta grande bênção, esta grande dádiva que é a salvação. Lucas 19, 9, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois este é filho de Abraão. Ele estava falando de quem? Zaqueu. Aquele que era um cobrador de imposto, até corrupto. E ele entra, foi censurado por entrar na casa daquele homem, daquele publicano. E mesmo toda a censura, quando Jesus chega ali, ele faz um banquete para receber Jesus e mostra um arrependimento. Fala: olha, se defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais, que era o que a lei mandava. E a partir daquele dia, Zaqueu mudou a vida. Todo aquele que tem um encontro com Jesus, a vida é mudada. Nós temos, por exemplo, aqueles reis que vieram do Oriente quando ele nasce, quando ele tinha 2 anos de idade. E eles, quando passa a noite ali na casa do menino, do Jesus, à noite ele é visitado pelo Senhor, pelo o anjo, e eles são avisados para voltar por outro caminho, para a sua terra por outro caminho. Então, aquele que encontra Jesus, ele para de andar nos caminhos carnais, no caminho do mundo, no caminho que leva à perdição. O que aqueles magos, era a prática daqueles magos? Aqueles magos eram os feiticeiros. Os magos, no tempo da lei, eles trabalhavam dentro dos palácios daqueles imperadores para prever futuro, para esse tipo de coisa. E alguns historiadores dizem que aqueles magos, eles eram astrônomos. Eles entendiam de astronomia. E eles voltam para a sua terra por outro caminho. Vamos ter outro exemplo. Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, sendo aquele religioso zeloso pela seita que ele vivia, quando surgiu os primeiros servos de Jesus, pregando a salvação em Cristo Jesus, ele liderava massacre. Ele era perseguidor dos filhos de Deus. E quando ele encontra Jesus, né, que ele estava destinado a ir para Damasco para prender todos os que estivessem pregando a salvação, Jesus aparece para ele naquela luz brilhante, forte, fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele ali cai por terra e fica cego, porque toda aquela religiosidade de Saulo era uma cegueira espiritual, igual nós andamos tantos anos cegos também espiritualmente. Eu, por exemplo, fui nascido num regime
católico, nasci numa região do estado do Espírito Santo, que ali é praticamente uma colonização italiana. Ali tem várias famílias italianas, e ali nasci naquele regime, me cresci naquele regime, só consegui sair daquele regime aos 33 anos de idade. Eu era um católico, apostólico, romano, praticante. E interessante que eu tinha até desejo de conhecer a Bíblia, mas as Escrituras Sagradas não era ensinada como ela é para nós. Era ali aqueles livretozinhos ensinando de rezas, indicando supostos santos para ser adorados. Aí eu tive uma experiência, tive um chamado. Então, eu saí e fui procurar uma igreja evangélica para congregar. Demorei mais de um ano. Aí, quando eu adquiri a Bíblia, li ela toda primeiro, descobri a necessidade de comunhão, comecei a procurar um lugar para congregar. Fui várias. Chegava ali, eu só ia para observar mesmo como era aquilo. Será que estava dentro daquilo que eu tinha conseguido entender dentro das Escrituras Sagradas? Até que eu encontrei uma que estava mais ou menos dentro. Aí eu passei a congregar ali, congreguei vários anos, até que o Senhor me manda sair dali. E eu, quando saí, eu quis saber para onde eu estava indo e de onde eu estava saindo, porque eu não sabia, eu não conhecia onde eu estava. Eu fui buscar na história, descobri coisas horríveis acerca daquela suposta religião que eu vivia. Porque hoje eu sei que não é religião, é simplesmente uma tradição que nós aprendemos com nossos antepassados, porque a verdadeira religião não é isto que o homem está conhecendo hoje. Tem até poucos textos na Bíblia que falam a respeito da verdadeira religião. Mas hoje nós estamos tratando, não é de religião, é salvação. A salvação em Cristo Jesus. Aí vem Jesus, ele estava falando exatamente ali quando ele diz que esse também era filho de Abraão, ele estava falando de Zaqueu. Agora vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há. Debaixo do céu nenhum outro nome há, porque dado entre os homens, pelo que devemos ser salvos. Então, quem estava falando isso? Foi o apóstolo Pedro, que numa pregação converte 3.000 almas, na outra pregação converte 4.000 almas, 5.000 almas. Então, era Pedro que estava falando, que falou isto, mas aonde? No Sinédrio, aonde ele tinha sido preso por estar anunciando a salvação em Cristo Jesus. E ele declara ali para aquele Sinédrio que não havia salvação em outro nome, só em Jesus Cristo é a nossa única salvação. Agora vamos para Atos 13, versículo 47, que diz assim: porque o Senhor assim nolo mudou. Eu te pus para luz dos gentios, para que seja salvo até aos confins da terra. Então, ali é o Senhor dando orientação àquele homem que caiu lá no caminho de Damasco, com as vistas cheias de escama. Ele estava falando a respeito de Paulo, o que ele deveria fazer. Aqueles apóstolos que
muito apegados ao seu povo, apesar de alguns ter pregado para gentios, como o próprio apóstolo Pedro foi enviado à casa de Cornélio, que não era judeu, era um italiano, e ele, ali, por revelação do próprio Senhor, ele é levado ali até aquela família gentílica, porque não era outra gente, não era judeu. Mas Paulo, ele teve a incumbência de fazer exatamente isto, em pregar, em levar a salvação em Cristo Jesus para os gentios. E através disto, este evangelho salvador, este evangelho que leva a nossa alma ao encontro de Deus outra vez, nós recebemos salvação das nossas almas através da palavra de Deus. Agora, Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus por salvação de todo aquele que crê. Então, Paulo ali falando para os romanos, ele falou, olha, essa salvação deixou de ser apenas para os judeus, agora também chegou àqueles que achavam que não tinha direito. Então, e o que tem que fazer? Tem que crer. Crer no sacrifício, crer na promessa, crer que vai haver um arrebatamento. E ele estava levando esta palavra a gregos, também outro povo gentil. E alguns judeus também. Primeiro, ele ainda declarou, olha, essa salvação veio primeiro para os judeus. Mas, falando agora, traduzindo nas nossas palavras, mas os judeus rejeitaram. Então, teve esta chance de também chegar até aqui ao povo grego, e vai chegar em todos os confins da terra, porque esta é a ordenança de Deus. Então, Paulo, ele esclarece isto. E ainda Romanos 11:11, digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? E ele fala, de modo algum, de modo nenhum. Pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar em emulação. O que é emulação? Ela traz alguns entendimentos. Fala de excesso de zelo, fala de inveja e ciúme, entre outras coisas, que a palavra emulação, ela... Então, eles ficariam ali, olha, não, Jesus, a salvação não é só para nós, não, é para todos. Paulo, ele estava esclarecendo isto. Ainda em Romanos 13, verso 11, diz assim, e isso digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Tem vários ensinamentos isso, mas como hoje nós estamos tratando da salvação, em cima deste versículo tem vários ensinamentos, mas hoje nós vamos deter apenas nisso. Então ele revela que aceitamos Jesus pela fé, porque nós não vimos Jesus como os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, viram ali a sua ação no meio do povo, curando enfermidade, inclusive a lepra, que era um mal que a pessoa era até expulso da sociedade, ele só em ordenar que aquela vida fosse limpa, ele era curado na hora. Mas o objetivo principal é salvação da nossa alma. Porque o homem lá em Adão, ele perdeu esse direito de estar diante de Deus, e hoje
nós temos, através de Jesus Cristo, voltarmos de novo à presença do nosso Criador. Vamos tentar cantar mais um louvor para encerrarmos esta palestra, que diz assim: Jesus desceu lá do céu, rasgou-se o véu para nos dar o perdão. Jesus desceu lá do céu, rasgou-se o véu, deu-me consolação. Jesus desceu lá do céu, rasgou-se o véu, tirou-me a ilusão deste mundo perverso que, ao contrário de Deus, só oferece escravidão. Deste mundo perverso que, ao contrário de Deus, só oferece escravidão. Jesus desceu lá do céu, rasgou-se o véu da separação. Jesus desceu lá do céu, rasgou-se o véu e nos trouxe comunhão. Jesus desceu lá do céu, rasgou-se o véu, estendeu-me a tua mão e me fez herdeiro de Deus, porque também eu sou descendente de Abraão. E me fez herdeiro de Deus, porque também eu sou descendente de Abraão. Jesus desceu lá do céu, rasgou-se o véu para nos dar, para nos resgatar. Jesus desceu lá do céu, rasgou-se o véu para me levar, juntamente com a igreja que por ele foi remida e no céu vai morar. Juntamente com a igreja que por ele foi remida e no céu vai morar. Agora, encerrando, nós pedimos que, através do Espírito Santo, esta mensagem, esse esclarecimento acerca desta tão grande salvação. Nós sabemos que não é tudo aqui, tem muita coisa ainda que pode ser ensinada em cima desta palavra, salvação, mas dá-se a oportunidade de alguém que ainda não entendeu isto, possa ouvir e alcançar este tão grande privilégio no nome de Jesus.